2015. Estamos iniciando o primeiro programa do ano Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E como primeiro programa do ano, um ano que desejamos seja maravilhoso para você, cidadão, para você, servidor público, continuamos a conversa de final de ano com Antônio Tutilo, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e Júlio Bonafonte, presidente do Conselho Deliberativo da CETESB e diretor da FESPESP. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E este, o primeiro programa de 2015, que desejamos seja maravilhoso para vocês. E aqui, continuando a conversa com Antônio Tutilo, da Confederação Nacional de Servidores Públicos, e Júlio Bonafonte, diretor da FESPESP. No último programa nós falamos daquela visita que fizemos lá em Brasília para o presidente Lewandowski, né, presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma das coisas que nós falamos de passagem e que a gente deveria fazer o público entender melhor, o servidor entender melhor, é a questão do tal artigo 3710 da Constituição. Porque foi uma coisa que levamos para lá, né, Tutilo? Claro. O que é esse artigo? Na verdade, isso é um assunto que já debatemos em diversas ocasiões, porque o artigo 37 é muito claro, no inciso 10 da Constituição, dizendo que tem que haver uma revisão salarial anual, necessariamente, no mínimo de acordo com a inflação, necessariamente. Só que, depois de aprovado esse artigo da Constituição, os governantes não tomaram conhecimento disso. Então, o Brasil inteiro, e São Paulo não é diferente, não cumpre a Constituição. E vou mais longe. Além da Constituição, o Estado de São Paulo tem uma data base, que é mês de março, que tem que haver uma revisão de salário e não acontece nada. Então é preciso respeitar a Constituição e é isso que nós vamos colocar para o ministro Lewandowski, para que ele realmente tome essa providência. E ele nos deixou até satisfeitos e nos atendeu muito bem, mostrando que, na verdade, a linha anterior era um pouco diferente, né? Que ele não podia obrigar os governadores, os prefeitos a realmente respeitar a Constituição, mas agora ele já está achando que tem que sim fazer a exigência de que esse artigo, já que eles são os defensores da nossa Constituição e, portanto, dependemos de uma decisão do Supremo que diga isso é necessário ser observado. No estado de São Paulo, né, Júlio, o governador sancionou a lei da database, que deveria acontecer em todo 1º de março. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, não se obedece à Constituição Federal nesse sentido, nem a estadual e nem a lei sancionada pelo próprio governador. Como fica isso, Júlio? Pois é. Até porque já entramos no Supremo, já entraram no Supremo para obrigar o Executivo a pagar, né? Pois é, olha só que interessante. Nós vimos ao Supremo Tribunal Federal e para pedir para cumprir a Constituição. A partir do momento que a cidadania, o maior legítimo direito que um cidadão como você, que nos está assistindo, como servidor público, é você pedir que se cumpra a Constituição do seu país. Porque lá estão as suas obrigações e seus direitos. Nós tivemos que ir na Casa Maior da Justiça,
da Casa Maior, que é o Supremo, está falando, precisa cumprir a Constituição. Não está sendo cumprido aqui e aqui. E dentro desses descumprimentos, que esses governantes juraram cumprir quando tomaram posse, está a nossa 37 ideias. A revisão geral anual. Veja bem, olha, o funcionalismo, e isso nós vamos ter que mudar, nunca mais teve ganho real no salário. Não existe plano de carreira ganho real. Era o mínimo. O mínimo é a inflação. E a inflação também não dá. Então, o servidor público, todos esses anos passados, ele vai no supermercado, aquilo que ele ganha não compra metade do que ele comprava. Então, porque a inflação não é dada. Ora, como não é dada, porque o Supremo falou, olha, a única coisa que eu posso fazer na decisão é avisar você, governador, que você está devendo. Reconhece a dívida, mas aí fica por conta do governador e do prefeito mandar a lei, ele não manda a lei e fica tudo por isso mesmo, e o servidor acaba não recebendo nem a inflação. Bem, o que nós fomos levar ao ministro, e há uma repercussão geral é uma decisão que vai abranger o Brasil inteiro, por isso que repercussão geral. E aí diz o seguinte, bom, já que não vai dar a inflação, não vai mandar a lei, então tem que dar uma indenização para o servidor. Indenizar daquilo que ele deixou de receber no passado. Então essa questão da indenização, da revisão geral anual, é que está sendo decidido no Supremo. Iniciou a votação, no mérito, está 2 votos a 2, está empatado. E o ministro Lewandowski, que realmente não era muito simpático a tese de indenizar o servidor, agora, felizmente para nós, nos acenou com a possibilidade de entender que não. Realmente, já que não vai cumprir, tem que indenizar. Então, está dando a entender que vai votar favorável ao servidor. E nós temos uma expectativa nesse ano de 2015 que solucione esse caso. Pelo menos, vai ter outro problema, vai virar precatório. Aí continua aquela luta do precatório, mas pelo menos esse direito é reconhecido e o servidor ter direito a receber esse valor em termos de indenização. Então, revisão geral anual é uma coisa que tem que ser cumprida. Nós vamos ter que, nesse ano de 2015, em todo o setor do servidor público, fazer cumprir a Constituição. Fazer o governador, o prefeito, dar pelo menos a inflação na data base. Porque, e aí, toda vez que essa data base não é dada a inflação, tem que entrar em uma medida jurídica que a Confederação, a Associação Nacional, nós vamos estar lutando para poder pedir até o impeachment do governador que não está, ou do prefeito que não está cumprindo a Constituição. Eu queria, viu, Góes, uma coisa que, isso que o Júlio colocou é importante, mas baseado no problema que eles dizem, você tem que cumprir pelo menos a inflação, eu quero mostrar para o nosso telespectador, para o servidor e para o povo em geral, que essa nossa inflação, inclusive, é mentirosa. Não que seja mentirosa proposital, eles colocam diversos itens que não tem nada a ver com o seu dia a dia. No item lá está parafuso, mas você não compra parafuso. E, na verdade, acaba sendo um valor, você vai no supermercado e você gasta R$1.000, de acordo com a inflação, suponha que você vá no mês seguinte, ou daqui 2 meses, daqui 6 meses, quanto você paga a mais daqueles R$1.000 que você pagava 6 meses atrás? É R$6 só? Não é. E eles dizem que é 6% a inflação. Então, além de não cumprir o mínimo que é realmente a Constituição, que é a inflação, o povo é prejudicado, o servidor é prejudicado, porque essa inflação é manipulada. Porque não é possível que, de acordo com o que nós pagamos no supermercado, na feira, no médico que você vai, que serviço é muito mais caro, que seja só 6%. Não é 6%, é muito, 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 muito mais. Então nós somos prejudicados 2 vezes. Uma, que não se cumpre o mínimo, e a outra, que a inflação é manipulada. Agora, veja bem, estamos falando em 2015, governante, executivo federal, executivo estadual, municipais. Nós tivemos agora eleições, tanto para federal quanto para os estados, tá certo? Nós já estamos vendo aí nas notícias de que há problemas nas contas da campanha da presidente.
Então foi aprovado com algumas ressalvas. determinações, com ressalvas. No estado de São Paulo, o governador Alckmin também, a campanha dele, aliás, aqui foi rejeitada. Foi rejeitado. Não é? Então, no meio de uma série de corrupções, né? Que não é só na Petrobras, né? Na Petrobras, nos trens e metrôs, nos estádios. Que Brasil nós vamos ter a partir de 2015, segundo vocês? Olha, na verdade, tudo isso que o Gozzi colocou é o que está acontecendo. Nosso país está vivendo uma crise. O governo não fala e ele coloca para a população que está tudo sob controle, mas não está. Nós estamos vivenciando uma crise violenta em função do problema corrupção. Todo dia tem uma notícia sobre uma determinada obra. Aliás, foram listadas 750 obras que tem problema com propina. Veja bem, ontem eu fiquei tranquilo, viu, Júlio Gozzi? Fiquei tranquilo assistindo a televisão, porque o Jabor até disse que nós podemos ficar tranquilo, porque o relator da CPI, o Marcos Maia, que é do PT, ele disse que não houve nenhuma irregularidade, que nenhum político foi indiciado, que a Pasadena, que é lá dos Estados Unidos, a refinaria, foi um ótimo negócio e que nada disso prejudicou o nosso país. Então fiquei tranquilo, eu achei que realmente nós estamos assim numa posição realmente tranquila, não há necessidade, nenhuma empreiteira participou de nada. Então fiquei tranquilo ontem com a notícia do relator da CPI e realmente até o presidente da CPI, que é o Vital do Rego, que manipulou a CPI, ele acaba de ser indicado para ministro do Tribunal de Contas da União. Parabéns a ele pelo trabalho. Bem, eu vejo com muita preocupação a questão de como, seja no Estado, no município, a União, o Brasil como um todo, me traz preocupação. Mas, exatamente por conta dessa preocupação, que eu quero dizer para você o seguinte: está na hora de exercer a cidadania. E o exercício da cidadania é ir para a rua, é ir para a Câmara, é ir para a Assembleia e exigir que acabe essa corrupção, que se cumpra a lei. Incrível que nós temos que... O exercício da cidadania é isto. Você não pode simplesmente ficar em casa, calado, aceitando todo esse estado de coisa e não reagir. É hora de reagir, é hora de exercer a cidadania. Então, o programa Cidadania, por isso que Cidadania em Serviço Público, ele vai estar convocando você para ir participar da mudança desse país. Nós temos que mudar esse país, o país é nosso. Você, como cidadão, tem essa obrigação. Não fique quieto, não se desanime, não se omita, participe. Nós vamos ter que mudar esse país para colocar ele nos eixos. Porque não é com tudo isso que está acontecendo que nós vamos se conformar, ao contrário. É mais um motivo para dar essa reação para a gente poder mudar esse estado de coisa. Eu vejo dessa forma e olha, você está convocado. Não fique em casa quietinho, escutando e achar que alguém vai ser o salvador da pátria e vai resolver. Você faz parte também da solução. O problema está aí, existe, o diagnóstico foi esse que foi dado, existe uma doença, mas nós vamos ter que curar essa doença e você faz parte da solução. Olha, os principais dois partidos, PSDB e PT, com certeza vão ter nomes aí incluídos nas denúncias daqui para frente. Né? Fora os dois partidos, o PMDB, que se agarra no primeiro partido que tiver no poder, está tão ou mais complicado que os dois partidos. Então, nós vamos ter aí um congresso iniciando este ano de 2015 com seríssimos problemas, me parece. Né? E aquela discussão, temos ou não que fazer uma reforma partidária, uma reforma eleitoral? Eu queria que ouvi-lo sobre isso. Eu acho que a reforma política, a reforma eleitoral é imprescindível. Isso já se fala há muito tempo, mas enquanto isso estiver na mão do Congresso, isso não vai sair.
porque eles não querem ser prejudicados, eles são os atores do jogo, então eles não querem ser prejudicados. Precisa talvez colocar um voto distrital para acompanhar mais o seu deputado, para acompanhar mais aquele que você votou, para ver se ele atuou ou não atuou, mas o pessoal não quer porque seria mais fiscalizado. Então não se admite mais, você que está nos ouvindo, que um governo que tem uma meta a ser cumprida e que na verdade não cumpre essa meta, no final do ano chegue com outro projeto e diz assim, não vale mais nada. Então, e oficializa ainda isso. Como que dando um decreto, o presidente assina um decreto e diz assim, olha, a meta que era para eu economizar 118 bilhões passa a ser agora 0. Ou então você pode até fechar com um déficit que não tem problema nenhum. Então, quando um governo faz isso e quando todo o Congresso aprova isso, você não pode esperar muito do nosso Congresso. Porque houve uma oficialização do toma lá da cá, houve uma oficialização da compra de voto, isso não dá para admitir. Então é preciso mudar, é preciso que haja uma revisão do próprio Congresso, é isso que o Júlio falou, nós temos a obrigação de mostrar, de ir às ruas, sim, ninguém vai quebrar nada, ninguém vai fazer nada, mas precisamos estar nas ruas para mostrar que nós estamos indignados com isso que está acontecendo. Isso jamais pode continuar, porque no governo aprova o que quiser, porque vai dar, como deu o ano passado, 11 milhões para cada deputado e para aprovar a reforma da meta colocou mais 747 mil. Então, como disseram lá, colocou de cócoras o nosso parlamento. Isso não pode continuar. Que caminho você vê aí, Júlio, para uma reforma? Eu vejo da seguinte forma. Engraçado, uma coisa que no nosso serviço público nos últimos anos, quando fala aquela lei da ficha limpa. Bom, o que é a lei da ficha limpa? É uma lei popular que o povo exerceu a cidadania e falou, olha, quem é ficha suja não pode ser eleito. Então a reforma política, na verdade, eu não me preocupo muito com o Congresso, a Assembleia, que é dos detentores do poder. A minha preocupação é com você, cidadão, porque nós vamos ter que fazer tantos projetos de ficha limpa, que é uma emenda popular que você pode fazer com 2 milhões de assinaturas, nós vamos levar, porque nós vamos ter que mudar a reforma política, a reforma tributária, nós vamos ter que fazer tantas reformas, ou seja, vamos ter que reformar o Brasil. Mas só você, quer dizer, sentado na rua, participando, assinando, porque eles só têm medo do cidadão do voto. Então, o Congresso, a Assembleia, é uma caixa de ressonância daquilo que nós vamos fazer exercendo a cidadania. Eu acho que está na hora de a gente, sim, exercer a cidadania, fazer todas as reformas, todas, política, tributária, todas as reformas, e isto, a partir do momento que o povo se unir, que exerce a cidadania, vamos fazer as emendas populares e vamos levar lá para o Congresso, vamos levar pessoalmente isso aí eles vão ter que mudar obrigatoriamente. Porque aí não depende da vontade deles, depende da nossa vontade, da nossa atuação. Então eu acho que, vejo com esperança, que cada vez mais nós vamos fazer esse trabalho e aí nós vamos mudar esse país. Acho que a mensagem desse primeiro programa ficou clara aqui, tanto pelo Totilo quanto pelo Júlio Bonafonte, de que você, cidadão, você, servidor público, é que tem que comandar o que você quer para esse país. É você com o seu voto consciente, é você analisando o deputado que foi eleito com o seu voto, o que ele vai estar fazendo por você na Câmara Federal, o que ele vai estar fazendo para você no Senado, o que ele vai estar fazendo por você nas Assembleias Legislativas, porque é muito mais importante o Legislativo, que é quem vai trabalhar as leis que podem modificar esse país, junto com você, junto com a sua manifestação, junto com o seu voto. Você votou e ele tem que
trabalhar da forma como ele combinou com você antes do voto, você é a parte principal disso tudo. Acho que esse foi a nossa grande mensagem do primeiro programa de 2015. 30 segundos para você conversar com o pessoal. Tutinho. Eu desejava a todos vocês, desejaria um feliz 2015, que a gente tenha esperança. Vamos lutar, vamos batalhar, vamos voltar lá nas diretas já. Lembram bem a movimentação que se fez, o povo nas ruas, de uma forma ordenada? Vamos movimentar, o povo tem que participar, já se falou aqui, vamos fazer essa esperança de mudar esse nosso Brasil, esse Brasil que é tão querido, que tem tanta coisa boa, desde que seja bem administrado, e essa administração depende de cada um de nós. Vamos ter um ótimo 2015 para todos. 30 segundos para o Júlio Bonafide. Olha, eu em 30 segundos gostaria de falar 30 anos, mas deixo para você a mensagem, vou repetir, não importa ser repetitivo, importa acordar a sua consciência. Não se lamente, participe. Nós vamos mudar esse país no ano de 2015. Desejar. O que eu desejo para você? O mesmo que eu desejo para mim, para os meus filhos, para toda a sociedade. Nós queremos um Brasil melhor. Nós não queremos esse Brasil. Esse Brasil que está aqui não é o nosso Brasil. Então eu tenho a esperança, mais do que a esperança, eu tenho a certeza que junto com você nós vamos mudar o Brasil em 2015. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. E você que está de férias ou mesmo voltando ao trabalho após a virada do ano, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, faz um alerta para o aumento das crises de asma durante o verão. A asma é uma doença respiratória que se caracteriza principalmente pela inflamação que estreita os brônquios e dificulta a passagem do ar. As crises podem ser induzidas por vários fatores externos, como mudanças de temperatura, poluição, fumaça de cigarro, perfumes, produtos de limpeza e também por razões emocionais. Outros fatores podem agravar a asma, como a presença de rinite, obesidade, sinusites de repetição e refluxo gastroesofágico. No Brasil, cerca de 10% da população, assim como no mundo todo, são asmáticos. Pelo seu caráter genético, a asma é uma doença que não tem cura. Pode ter início em fases variadas da vida, tem diversas apresentações clínicas, mas, com tratamento adequado, os sintomas permanecem controlados na maioria dos casos. No calor, as crises podem ser mais frequentes devido ao uso do aparelho de ar-condicionado nos ambientes, o que provoca as variações de temperatura e aumentam as chances de inflamação dos brônquios. Fique atento. Sempre é bom lembrar que as perícias médicas da São Paulo Previdência, a SPPrev, para pedidos de isenção de imposto de renda e de isenção parcial de contribuição previdenciária, assim como para concessão de pensão nos casos de invalidez e incapacidade, tem novas regras, que passaram a ser realizadas pela Ambiental, empresa contratada pela SPPrev para este fim. Após protocolar uma das solicitações junto à São Paulo Previdência, o beneficiário recebe um contato telefônico para agendamento da perícia médica, a qual deve ser realizada na sede da Ambiental, localizada aqui em São Paulo, ou em uma das unidades da empresa localizadas em outros municípios do estado. Em caso de dúvidas, os aposentados e pensionistas podem entrar em contato diretamente com o call center da empresa, pelo número que aparece aí na tela, 14 3102 1378. Beneficiários impossibilitados de locomoção na capital poderão solicitar perícia domiciliar. Para beneficiários do interior, a perícia poderá ser feita por meio documental. Além da capital, a Ambiental tem atendimento nas cidades de Bauru, Campinas, Fernandópolis, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Vicente e Santos.
E eu já convido você para o próximo programa Cidadania e Serviço Público. Pois é, no próximo domingo, dia 11 de janeiro, o programa Cidadania e Serviço Público vai completar 16 anos de forma ininterrupta no ar. Começamos lá em 10 de janeiro de 1999, parece muito longe, né? Século passado, milênio passado, e estamos completando 16 anos no próximo domingo, uma programação nova que eu já convido você a acompanhar, tá certo? Cidadania e Serviço Público, há 15 anos e apenas uma semana, há 16 anos e tantos anos quanto forem necessários, sempre em defesa de você, cidadão, de você, servidor, e você já sabe. Para entrar em contato conosco sempre é muito fácil. Você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org. Visita o nosso site na internet no www.fespesp.org. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais Facebook e Twitter, bastando procurar Federação Fespesp. Tudo que você quiser vai estar lá, sempre em interesse de você, nosso colega servidor público, e de você mais ainda, nosso colega cidadão. Somos todos cidadãos. E você também já sabe que os programas Cidadania e Serviço Público estão no nosso canal do YouTube, que o endereço aparece aí na tela, no bit.ly/TV Fespesp. Você pode também procurar por Federação Fespesp no YouTube. Todos os programas de 2013 estão lá arquivados e nós vamos permanecer da mesma forma a partir deste ano com os programas de 2014. E você já sabe também que todos os domingos às 9 da noite você pode acompanhar o nosso programa online no site da TV Aberta e depois arquivado no nosso canal do YouTube e também no nosso site, que aí você vai acompanhar o nosso programa quantas vezes você quiser, da forma que você quiser, em qualquer lugar do mundo. Que 2015 seja um ano pleno em realizações. Feliz ano novo a toda a família de servidores públicos do estado de São Paulo e de todo o país. E a você, cidadão, os nossos mais sinceros parabéns. Mais um ano em companhia do Cidadania e Serviço Público. Eu me despeço por aqui. Uma boa semana a todos e até o nosso programa de 16 anos na próxima semana. Um abraço.